Pessoal ligado no Projeto Motor, começando agora a edição de número 2 do nosso podcast. Se você que está acostumado a acompanhar a gente pelo site, pelo projetomotor.com.br ou pelo canal no YouTube e ainda não conhece aqui essa plataforma, seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos dar uma repassada pela temporada de 2018 da Fórmula 1, o ano do pentacampeonato de Lewis Hamilton, mas que também aconteceu muito mais coisa, então não vai faltar assunto pra gente aqui nessa edição de número 2 do nosso podcast. Eu sou o Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor, e nessa edição recebemos o Fred Sabino, ele que é comentarista do Sport TV e blogueiro do Globoesporte.com. Então vou começar com você, Fred. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, a primeira vez que você participa aqui com a gente no Projeto Motor. Então eu começo fazendo a seguinte pergunta para você. Qual é a impressão que a temporada de 2018 te deixa, Você acha que a Fórmula 1 soube oferecer um campeonato interessante para o público? Qual que é a sua análise mais ampla sobre esse campeonato que acabou de acabar? Olha, antes de tudo, Bruno e Lucas, muito obrigado pelo convite. Acompanho muito o trabalho de vocês e sempre faço questão de parabenizar nas redes sociais. Mas respondendo a tua pergunta, Bruno e Lucas, esse ano a gente teve uma disputa muito interessante entre o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel. É lógico que o Hamilton, no final, acabou disparando para o pentacampeonato, mas eu acho que o ano que vem tem tudo para ser legal. A princípio, teremos um novo duelo entre Vettel e Hamilton. Aí, o Vettel tentando alcançar o Hamilton e também se igualar como pentacampeão do mundo, e o Hamilton querendo se aproximar do Schumacher. É isso aí, o Hamilton que deu um passo importante em 2018, já tem aí seu pentacampeonato garantido, só faltam 2 aí para igualar o Schumacher. Lucas, seja bem-vindo também. Para você, então, qual que é o gosto que a temporada de 2018 te deixou, Foram 21 corridas, um campeonato bastante longo. Foi um campeonato que conseguiu te entreter, Lucas? Olá, Bruno, olá, Fred, galera que está sempre acompanhando o Projeto Motor. É curioso que na primeira edição do podcast nós falamos de 2008, Bruno? E acho que 2018, apesar de estar muito recente ainda, mas foi uma temporada também muito boa. A gente talvez ficou com um gostinho amargo pela maneira como o Hamilton disparou no final, A expectativa era de uma briga até o final com o Vettel, mas eu termino 2018, assim, analisando a temporada como um todo, como uma temporada bem bacana, com um piloto como o Lewis Hamilton num nível muito alto, e também deixando boas perspectivas para os próximos anos da Fórmula 1, como o Fred falou. Então, para a gente passar pelos principais assuntos da temporada de 2018, nós vamos usar como fio condutor para esse debate um vídeo que nós fizemos para o nosso canal no YouTube, Se você ainda não se inscreveu por lá, vai lá no youtube.com/Projeto Motor, se inscreve e dá uma olhada no vídeo em que nós citamos as histórias que resumem o que foi a Fórmula 1 em 2018. E para começo de conversa, eu gostaria de puxar por aspectos que não estão ligados diretamente à qualidade das corridas, mas que também foram tópicos importantes em 2018, a começar pelo halo, Fred. A gente falou tanto de halo durante o ano, O pessoal perguntou bastante, muita gente até temia, o impacto que isso traria para a imagem da Fórmula 1, mas agora, depois de uma temporada, qual que é o saldo que você acha que deixou, o halo na Fórmula 1? Olha, é óbvio que a gente já se acostumou. O halo é feio? Mas é melhor tê-lo do que um piloto ser acertado na cabeça e acabar morrendo, entendeu? É melhor que exista um dispositivo que a gente considere feio, esteticamente, e renda uma polêmica, do que um piloto ser machucado até acabar morrendo em relação num acidente desse. A gente teve o exemplo do Fukuzumi na Fórmula 2 em Barcelona e principalmente do Leclerc e do Alonso no Grande Prêmio da Bélgica. O Alonso passou por cima do Leclerc, sabe-se lá o que aconteceria com o piloto da Sauber se não existisse esse dispositivo. Então, melhor que tenha, e a gente reclama que ele é feio, do que não ter, e a gente ficar aqui discutindo, quem sabe, até uma fatalidade. Uma coisa que o Fred falou, acho que resume bem. É feio, mas acho que aos poucos a gente não foi só se acostumando, mas como as próprias equipes foram encontrando alternativas de pintura e layout ali, da pintura do carro para esconder, entre aspas, ou deixar menos radical aos nossos olhos. Eu, sinceramente, até hoje, quando eu vejo provas de Fórmula sem o halo, agora eu já estou estranhando mais do que o próprio halo. Então, acho que aos poucos, durante a temporada, a gente se acostumou e a gente vai ter que entender que é uma questão de segurança, como o Fred falou, e a gente tem que se acostumar. Acho que é um caminho sem volta
de novo, é feio, mas nada também que a Fórmula 1 já teve outras evoluções estéticas que também, às vezes, faziam o pessoal arrepiar os cabelos, mas é muito melhor a gente estar evitando aí mortes e acidentes que podem deixar sequelas, do que simplesmente ficar discutindo e postergando ações para a segurança dos pilotos. Só complementando aí o que o Lucas falou, duas questões. Uma é que até a transmissão de televisão utilizou o halo para colocar mais gráficos que enriqueceram, né, a cobertura da Fórmula 1 e ficou bastante bonito no vídeo. E uma outra questão, né? Eu lembro muito bem quando colocaram o bico tubarão na Fórmula 1, a Tyrrell em 1990 foi a primeira, depois veio a Benetton, todo mundo, nossa, coisa feia, coisa feia. Hoje em dia você não tem mais nenhum carro sem o bico tubarão. Exatamente. É uma questão de costume, né? Acho que toda mudança que causa uma grande ruptura visual, o pessoal no começo estranha, mas depois acaba sendo até usado como um artifício interessante, como você falou, né, Fred? E eu pego até isso que você falou como gancho para a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Porque nós tivemos muitas mudanças na Fórmula 1 do lado de fora, né? Do lado de imagem, né? De ações que o Liberty Media promoveu, inclusive com relação à transmissão de televisão, com relação a uma atuação mais forte ainda nos meios digitais, né, que é o que o Liberty Media pode fazer ainda, né, na medida do possível, porque tem alguns aspectos mais técnicos de regulamento que estão tudo muito amarrados ainda até 2021. Esse trabalho de imagem que o Liberty Media fez para a Fórmula 1, qual é o saldo que você pega para você ao final de 2018? Olha, extremamente positivo. Não tem outro comentário a fazer. A Fórmula 1 sempre foi tida como inatingível por parte do público, né? E até mesmo nós, jornalistas, assim, a gente no paddock vê que o clima é mais leve do que antigamente. Você tem menos restrições do que tinha antigamente. Visualmente a transmissão está mais agradável. Acho que as ações, as mídias sociais, finalmente a Fórmula 1 entrou na era das mídias sociais e o fez muito bem. Vários vídeos publicados logo após as corridas, o YouTube também, a Fórmula 1 disponibilizando vídeos para a gente conseguir ver depois da corrida. Ou seja, acho que nessa questão de divulgação melhorou bastante e isso, obviamente, visa atingir um público mais jovem, né? Sempre vem com aquela coisa, o público da Fórmula 1 está envelhecendo, mas eu acho que existe uma luz no fim do túnel e o Liberty Media tem feito bem o seu papel. Lógico que pode melhorar ainda mais, mas eu acho que está um bom progresso. E a gente estava falando justamente que se até 3, 4 anos atrás a Fórmula 1 talvez era uma das categorias do automobilismo internacional que pior utilizava as mídias sociais e digitais, né? Hoje talvez ela seja uma das que melhor usa, né? Acho que o canal do YouTube melhorou muito, as redes sociais bem ativas e com coisas interessantes, materiais interessantes. Eu curti os gráficos da transmissão. Eu sou um fã também dessa trilha sonora que eles colocaram para as transmissões da Fórmula 1, acho que ficou bem legal. Mas eu concordo com o Fred que assim, ainda existe o que evoluir, né? O Ross Brown anunciou essa semana, inclusive, que para 2019 vai ser utilizada nas transmissões inteligência artificial na questão de gráficos e eles vão utilizar a telemetria dos carros para enriquecer as informações, porque ele até diz uma coisa interessante, cada equipe tem a sua telemetria, eles têm acesso à telemetria dos seus carros, mas a FIA e a Fórmula 1 têm acesso à telemetria de quase todos os carros do grid, né? Quase não, de todos os carros do grid, né? E que eles pretendem utilizar isso para fazer comparações do estado dos pneus, possibilidade de ultrapassagem, como está cada carro. Então, assim, além da evolução que a gente teve em 2018, eu acho que o caminho que já está sendo trilhado para os próximos anos e para a próxima temporada já é bastante interessante para o espectador. É isso aí, mas vamos então para o que aconteceu dentro da pista, porque dentro da pista a grande história da Fórmula 1 em 2018 foi a atuação do Lewis Hamilton, né, que conquistou seu pentacampeonato e em 21 corridas foram 11 vitórias, 17 pódios, 88 pontos de vantagem para o vice-campeão, né, que foi o Sebastian Vettel, e o título com 2 corridas de antecipação. Fred, qual a impressão então que te deixa a temporada do Hamilton, né? Daqui 30 anos, como que as pessoas
vão se lembrar do Hamilton de 2018. Como é que você analisa, então, a participação dele nessa temporada? Olha, a participação do Hamilton foi simplesmente extraordinária. Se existia alguma dúvida, por menor que fosse, ela foi tirada nesse ano. Eu diria que aquele Hamilton que no começo da carreira até desperdiçava alguns pontos por pura bobagem, por inexperiência ou até mesmo uma autossuficiência, esse Hamilton se transformou num piloto praticamente infalível. Eu não lembro a última vez que o Hamilton fez uma bobagem na pista. Não lembro. É impressionante o nível que ele atingiu e até uma questão que rendeu uma certa polêmica nas redes sociais, enfim, foi que o nosso querido Reginaldo Leme, no Grande Prêmio de Singapura, disse que o Hamilton está caminhando para ser o maior piloto de todos os tempos, dada a excelência que ele atingiu, velocidade, o racecraft, né, como a gente chama, e realmente, se a gente parar para pensar, ele está se aproximando realmente do Schumacher, e daqui a pouco a gente não vai ter mais dúvida, né? O Hamilton está realmente caminhando para ser o maior de todos os tempos. Se ele atingir os números do Schumacher, então, aí essa discussão não vai mais existir, né? Porque o que o Hamilton está fazendo, com todo respeito ao Schumacher, ao Senna, ao Prost, ao Fangio, enfim, todos os outros que já passaram pela Fórmula 1, mas assim, tem coisas que o Hamilton está fazendo que eu sinceramente nunca vi. Aquela pole position que ele fez em Singapura, por exemplo, é algo sobre-humano, assim, um absurdo. Fora as corridas que ele venceu quando a Mercedes e ele próprio eram dados como carta fora do baralho, né? Enfim, o Hamilton está num nível absurdo. E Lucas, ainda até nessa direção do que o Fred falou, né? Porque velocidade pura o Hamilton sempre teve, né? Desde o começo da sua carreira, o Hamilton sempre foi um cara muito marcado por essa velocidade bruta, mas com o passar do tempo, ele foi se tornando um cara mais e mais completo, né? De saber salvar ocasiões em que pareciam que as coisas estavam ficando ruins para ele conseguiu salvar bons resultados. Um cara que, dos pilotos do pelotão de ponta, é o que erra menos, né? Ele tem se tornado o cara mais e mais confiável. Então, como se define o Lewis Hamilton de 2018 para você, Lucas? O Lewis Hamilton de 2018 já é um dos maiores da história, com certeza. Acho que a gente, depois, para fazer uma classificação mesmo do Lewis Hamilton como geral, acho que é bom a gente esperar o que o Hamilton vai fazer até o final da carreira, né, de absorver tudo aquilo e fazer uma análise da carreira inteira do Hamilton. Agora, 2018 foi a temporada mais forte dele, com vitórias impressionantes, GP da Alemanha, largando lá do meio do pelotão, Singapura, como o Fred lembrou, fazendo uma pole que ninguém esperava, Monza acho que foi muito marcante, porque além de tudo, passou as duas Ferraris na pista, né? Não foi nem na estratégia, com uma dividida ainda com o principal rival, não só do título, mas de principal rival ao posto de grande piloto da geração, né, o Vettel, e deixou o Vettel para trás, até numa forma quase que humilhante, né, quando o Vettel rodou. Então, ou seja, a temporada de 2018 do Hamilton, acho que se aconteceram erros, esses erros serão devidamente esquecidos, porque próximo do que ele fez nos acertos é nada, né? É nada. Parte do que faz a temporada do Hamilton ser ainda mais impressionante foi o fato de que o Bottas não chegou perto de ter o mesmo rendimento, né? Eu até considero que a diferença entre Hamilton e Bottas no ano foi até maior do que de fato existe entre eles, né? Porque o Bottas teve uma temporada até muito apagada para os seus próprios parâmetros, né, em comparação ao que ele fez no ano passado. Então, Fred, como é que você viu, então, o Bottas nesse contexto, né? Porque você ter um piloto que é tão forte ao lado dele, que conseguiu cada vez mais conquistar os resultados nessas condições adversas, enquanto que ele próprio, né, o próprio Bottas, sucumbiu, né? O Bottas que teve uma temporada, no geral, bastante apagada. Como é que você explica, então, né, a tabela de pontuação tem o Bottas até atrás do Max Verstappen, né, atrás de uma Red Bull. Então, como é que você explicaria, assim, essa temporada um pouco abaixo das expectativas por parte do Bottas? Olha, o Bottas até que ele começou bem o campeonato, e pouca gente se lembra, mas a vitória no Azerbaijão, que estava muito próxima dele, furou o pneu a 3 voltas do fim, ele teria terminado aquela corrida à frente do Hamilton na tabela de classificação. Então, ele tinha começado realmente bem o campeonato. Mas aí aconteceu um episódio
muito complicado para ele. Na verdade, 2 episódios. O da Alemanha, em que a equipe falou muito claramente, não ultrapassa o Hamilton, fica onde você está. E no Grande Prêmio da Rússia, que ele realmente abriu para o Hamilton. Isso, para a confiança do piloto, é um desastre completo. É só a gente ver o que aconteceu com a carreira do Felipe Massa depois do que aconteceu lá no Grande Prêmio da Alemanha de 2010. A confiança do piloto, quando é abalada, é muito difícil de ser recuperada. Ele vai ter que fazer um princípio de campeonato acima do próprio nível dele para conseguir mudar esse processo e voltar, pelo menos, a incomodar o Hamilton. Lógico que derrotar o Hamilton num campeonato de 21 corridas é muito difícil, mas o Bottas vai precisar de muito trabalho para se restabelecer dentro da própria Fórmula 1. É interessante a análise que o Fred fez, porque o começo de campeonato do Bottas realmente foi bom, né? Ele, na terceira prova do ano, ele tinha 2 segundos lugares contra apenas um do Hamilton, e o Hamilton ainda não tinha vencido nenhuma prova. E ele liderava a 4ª prova, né, no Azerbaijão, quando furou o pneu. Agora, o problema da questão das estratégias de equipe, que a gente tem que convir também que o Bottas um pouco cavou o seu próprio buraco, né? Por exemplo, na 11ª prova, na Alemanha, quando a Mercedes já deu a ordem para o Bottas não atacar no final da corrida ao Hamilton, o Hamilton já estava lutando pelo título contra o Vettel, ele era 2º no campeonato, e o Bottas era o 5º no campeonato, né? Quase 60 pontos atrás do Hamilton, né? Então, ou seja, o Bottas acabou cavando com um mau desempenho na primeira metade do campeonato, no total ali, o seu próprio buraco. E aí depois na Rússia, acho que até um episódio que, apesar de compreensível pela diferença dos dois e pelo fato do Hamilton estar disputando o título, um episódio que não precisava, né, da decisão da Mercedes, já que o título já estava bem encaminhado ao Hamilton. E acho que teria sido um bom afago ao ego do Bottas deixá-lo vencer a prova. Talvez o Bottas não teria terminado o ano numa decadência, né, tão grande. Talvez teria sido ali um impulso até para o Bottas finalizar o ano com uma moral um pouco mais alta, vencer o GP da Rússia e partir para as férias não tão em baixa, né? E com certeza esse vai para as férias. Acho que o GP de Abu Dhabi ele estava contando segundos ali para acabar logo a temporada 2018 para ir para as férias, se enterrar em algum lugar aí do mundo, não querer ver nada de Fórmula 1 e recuperar aí a confiança até a volta aos trabalhos na pré-temporada. Olha, até complementando, né, o que o Lucas falou, se o Bottas tivesse vencido na Rússia, essa questão da moral dele, ele poderia ter entrado com mais moral para tirar pontos do próprio Vettel. Enfim, o que acabou acontecendo é que ele ficou com um moral tão baixo que ele acabou ficando apático no restante da temporada. Exatamente, foi até o pensamento em curto prazo, né? Dá esses 7 pontinhos a mais para o Hamilton, mas teve consequências ali até o final da temporada. Se a gente for pegar a consequência prática para o Bottas, né, com 7 pontos a mais que ele teria na Rússia, ele teria terminado à frente do Max Verstappen e teria conseguido ficar em 3º lugar no campeonato, né? Então teria ali um impacto um pouco diferente, mas é um cara que certamente vai ter muita tarefa de casa para fazer até 2019, porque a situação dele já começa complicada, né? E o que explica até nessa ordem de equipe que a Mercedes deu ao Bottas no GP da Rússia, era que, ainda assim que houvesse uma ameaça um pouco mais controlada, né, da Ferrari naquele momento, mas a Ferrari era sim uma oponente à altura, né, ao longo de todo o campeonato, então a Mercedes tomou essa atitude exatamente para garantir os seus pontos, né, os pontos a mais para o Hamilton. Então, houve uma oscilação grande entre Ferrari e Mercedes ao longo do campeonato, né? Ora a Mercedes tinha vantagem, ora a Ferrari. Fred, no fim, a Mercedes continuou, né, com o seu domínio na Fórmula 1 e conquistou mais um título. Em termos de cada carro, né, em termos técnicos de cada carro, você consegue detectar assim, algum elemento que explique assim, essa disparidade entre Mercedes e Ferrari? Por que você acha que a Ferrari não teve esse fôlego, né, que fez com que, mais uma vez, o Hamilton conquistasse o título com antecedência e a própria Mercedes também matasse o título de construtores com antecipação antes da prova de Abu Dhabi? Olha, é lógico que a gente nunca pode provar porque a gente não tem acesso a essa informação, mas foi muito sintomático que depois da investigação da FIA em relação à bateria dupla, o desempenho da Ferrari caiu absurdamente. Só no fim
é que a Ferrari conseguiu voltar um pouco, até porque também a Mercedes se desmobilizou, já que garantiu os títulos de pilotos e construtores, e a própria Ferrari estava ainda se recuperando. Mas foi muito, muito flagrante. A Ferrari tinha uma diferença de potência enorme a seu favor, e de repente ficou para trás, assim, do nada. Enfim, não dá para provar, mas eu acho que tem alguma coisa aí que a gente não sabe. Eu acho que, assim, normalmente o desenvolvimento de cada carro, cada equipe, toda temporada a gente tem altos e baixos, né? Não existe mais como era há 20, 30 anos atrás, que você tinha um grande carro na temporada, né? Os carros, eles alternam muito porque existe muito desenvolvimento durante o ano, né? É que o que eu acho que acabou decidindo o campeonato, Bruno e Fred, é que o Hamilton conseguiu vitórias importantes e resultados importantes justamente quando a Ferrari teve o seu melhor momento como carro na temporada, né? Então isso Verdade. que acabou, acho que, pendendo muito ao resultado final do ano. Além disso, a gente tem que colocar na conta não só erros pessoais do Vettel, nós vamos entrar daqui a pouco no assunto, mas também alguns erros de estratégia, alguma falta, às vezes, também de percepção de como a Ferrari poderia trabalhar melhor o final de semana. A gente vê muito isso, por exemplo, no GP de Singapura, em que a Ferrari vinha dominando o final de semana e chegou na classificação, tentou uma estratégia diferente no meio da classificação na questão de pneus, no Q2, e aparentemente do Q2 para o Q3 se perdeu no meio daquilo lá, porque não deu certo aquela programação que ela tinha feito, né? Então, acho que a Ferrari acabou cometendo muitos erros. O alto e baixo técnico dos carros acaba sendo alguma coisa, acho que, normal. A Ferrari, talvez, durante o ano, teve a maior vantagem em que uma teve sobre a outra. Mas no final principalmente depois do GP da Bélgica, a Mercedes também correu atrás, né? Fez um trabalho muito bom, mostrando que esses últimos anos de domínio não foram à toa, né? Então acho que a gente teve aí altos e baixos dentro do esperado. É que o problema foi que o Hamilton realmente tirou momentos ali da cartola justamente quando a Ferrari estava melhor. Ainda tem uma outra questão que eu queria complementar em relação à Ferrari. A morte do presidente Sérgio Marchionne, acho que foi muito danosa para a equipe. Ficou claro que o Maurizio Arrivabene se perdeu no comando da equipe. Um outro erro crasso que a Ferrari cometeu foi no treino do Grande Prêmio da Itália, que botou o Vettel para dar vácuo ao Kimi Raikkonen e não o inverso, como deveria ser. E na primeira volta, já que o Vettel perdeu a pole, deveria ter chegado para o Kimi e falou: olha, amigo, largou, você abre para o Vettel. Não teria nada acontecido, o Vettel provavelmente teria ganho o GP da Itália, porque a Ferrari tinha mais carro mesmo. Enfim, eu acho que os erros de gestão da Ferrari também pesaram muito aí nesse desfecho de campeonato. Pois é, né? O GP da Itália eu até classifico como uma prova bastante emblemática nessa disputa, né? Porque foi um golpe moral que o Hamilton teve por vencer na casa da Ferrari. Era um momento importante para a Ferrari, né? O Vettel, que tinha vencido na Bélgica, estava tentando ali retomar sua arrancada no campeonato e foi interrompida de uma forma bem cruel, né? Com aquela rodada na primeira volta e tudo que a gente já falou. Eu até concluo dessa temporada de 2018 é que as duas equipes tinham tecnicamente boas bases, né, em termos de carro, cada um com sua própria característica, mas os dois carros eram muito bons, mas em termos de desenvolvimento de operações, corrida após corrida, a Mercedes soube ser uma equipe mais eficiente, né? Ela soube reagir melhor aos problemas, soube tratar melhor as suas operações, então aconteceu tudo o que aconteceu. Teve também esse impacto do Sérgio Marchionne, né, como o Fred bem lembrou. Então a Mercedes soube ter uma temporada um pouco menos turbulenta nesse sentido. Se a gente continuar, então, falando sobre Ferrari versus Mercedes, como você até falou, né, Lucas, um ponto muito importante foi o Sebastian Vettel, né? O Sebastian Vettel deu bastante o que falar nessa temporada. Se a gente lembrar de 2017, né, o Vettel também teve uma disputa acirrada com o Hamilton, ele chegou a dar pinta de que era uma real possibilidade de título, mas aí as coisas desandaram e o Hamilton foi campeão com 2 provas de antecipação. Em 2018 aconteceu algo semelhante, mas 2018, né, Lucas, eu tenho a impressão que foi um impacto maior para
o Vettel, né? O Vettel acabou carregando um pouco mais essa responsabilidade. Então, o que você acha que 2018 representou para a carreira do Sebastian Vettel? O problema do Vettel foi que no ano que tínhamos 2 tetracampeões no grid e que em busca do Penta, os dois nos 2 melhores carros, o rival dele estava no melhor momento da carreira e ele, com certeza, ao contrário, não foi uma das boas temporadas do Vettel. Eu diria até que, junto com 2014, foi uma das piores temporadas do Vettel na Fórmula 1. Se a gente aqui der uma passada rápida, dá para lembrar de erros pessoais do Vettel, né, no Azerbaijão, na França, na Alemanha, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos, ou seja, pontos que ele, Vettel, acabou jogando fora, além de problemas, lógico, ali, alguns problemas da Ferrari, de estratégia e tudo mais. Em 2017, a conta ficou muito em cima da Ferrari por problemas de confiabilidade, né? A Ferrari teve problemas ali mecânicos que tiraram o Vettel ali na reta final da disputa com o Hamilton, e era um bom ano do Vettel, porque em 2017 a Mercedes ainda tinha o melhor carro, assim, ainda na média geral. Em 2018 não, teve um vai e volta da Ferrari e da Mercedes, em alguns momentos a Ferrari foi melhor, outros a Mercedes foi melhor. Mas se você pegar a média geral do ano e dividir, né, vamos dizer assim, por 21 corridas, a gente vai acabar vendo um Vettel com um carro melhor, com a Ferrari melhor, e eles cometendo erros de iniciante, vamos dizer assim, né, justamente quando a Ferrari tinha o grande carro, né. Então, especialmente, acho que eu destaco o GP da Alemanha, liderando a corrida, e o GP da Itália numa dividida que ele não precisava ter jogado a corrida fora ali na primeira volta. Acabou não sendo uma boa temporada do Vettel. Acho também que a gente não deve jogar fora tudo que ele já fez na carreira. Ele é um tetracampeão merecido, com disputas importantes de título, com decisões importantes, né, como 2012 em cima do Alonso, 2010, quando a gente teve 3 pilotos ali na briga, né? A gente não deve jogar fora o que ele fez. Ele vai estar na briga em 2019, caso a Ferrari tenha um bom carro. É lógico que agora sofre uma pressão, porque todo mundo quer ver o que o Leclerc é possível fazer. Então, assim como o Bottas, Bruno, acho que o Vettel também estava no GP de Abu Dhabi, encerrando a temporada 2018, torcendo para aquilo lá acabar logo, para ele tirar umas férias, botar a cabeça no lugar para voltar mais forte em 2019. Uma outra coisa, até complementando em relação ao Vettel, é possível ver na fisionomia dele, é lógico que tem a perda do título, mas me passa a impressão de que ele é um cara que já não está mais 100%, como eles falam, comprometido, né? Committed, né? Eu acho que o ambiente da Fórmula 1 já não está fazendo tão bem a ele. Realmente o Vettel, não sei se dá para já dizer que ele está numa curva descendente, mas eu acho que pelo menos de férias ele estava precisando. Agora, eu não sei se no ano que vem, se ele for mal, se o Leclerc começar a incomodá-lo ou até superá-lo, eu não sei o que pode acontecer com o Vettel, não. Bom lembrar que o Vettel tem 31 anos, né? Então, assim, ele não ele ainda é um piloto relativamente jovem, ainda teria boas temporadas pela frente. Acredito que ele entra pressionado em 2019, né? Por conta, principalmente, dessa chegada do Leclerc. Todo mundo quer ver o que o Charles Leclerc pode fazer na Fórmula 1. E o Vettel é o alvo, vamos dizer assim, né? Porque se o Leclerc chega já superando o Vettel, ele passa a ser dispensável, né? Não passa a ser já o grande piloto que para liderar um projeto de médio a longo prazo da Ferrari e tudo mais. Então, ele vai ter que colocar a cabeça no lugar e fazer uma boa temporada 2019 para não entrar nesse limbo perigoso que a gente viu, por exemplo, outros pilotos entrarem e não conseguir saírem mais, como aconteceu, por exemplo, com Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. É só um adendo. No Grande Prêmio do Brasil, no fim de semana do Grande Prêmio do Brasil, eu tive 2 momentos em que eu tive muito próximo ao Vettel. No primeiro deles, a repórter Mariana Becker fez uma entrevista para o Esporte Espetacular e eu fiz uma pergunta a ele, para o Globoesporte.com,
E tudo bem, ele respondeu, tudo certo, foi educado, mas eu já vi no semblante dele um certo cansaço e abatimento, tá? E no sábado, estava aquela dúvida se ele ia ser punido ou não pela manobra da balança, né, durante o Q2, e eu presenciei um momento que ele encontrou o Gianluca Petekoff, piloto brasileiro da Academia da Ferrari, e os dois ficaram conversando, e o Vettel dando muita atenção ao Gianluca, falando da temporada dele, etc e tal, mas eu também senti o Vettel bastante cansado e abatido. É lógico que são ilações, né? A gente não sabe o que está passando na cabeça dele, mas me chamou muito a atenção ver de perto esses dois momentos bem distintos. É um na quinta-feira e o outro no sábado. Quer dizer, realmente o Vettel não está no seu melhor momento. O Vettel que tem 31 anos, né, mas é bom a gente lembrar que ele já está na Fórmula 1 há 10, né? Ele é um cara que já tem uma carreira longa, dedicação profissional com o automobilismo também, já é de longa data, então é um cara que vai chegar tendo que responder muitas perguntas em 2019, né? Certamente ele contra o Charles Leclerc é uma história que vale a pena ficar de olho em 2019, porque tem muita coisa em jogo também para os dois pilotos, né? Tanto para o Leclerc chegando na Ferrari, como para o Vettel diante de uma ameaça mais jovem do outro lado da garagem. Vamos lembrar que o Nico Rosberg parou com 31 anos, né? Tudo bem que ele fez aquele esforço supremo para derrotar o Hamilton, né, em 2016, mas ele parou com 31. Então não existe o precedente, né, do cara que está, vamos dizer, entre aspas, de saco cheio do ambiente da Fórmula 1, de pressão, de cobrança, enfim. É isso aí, cada um tem o seu limite, né? Cada um pode ter o seu limite em idades diferentes. Continuando então, né, se a gente for falar aqui das próximas equipes na ordem de forças de 2018, chegamos à Red Bull, né? A Red Bull teve um ano mais competitivo do que em 2017, mas ainda assim foi uma temporada bastante turbulenta para todas as partes, né? Tanto para a equipe do lado técnico, como também para os pilotos, já que o Daniel Ricciardo e o Max Verstappen ficaram longe ali de ter a temporada perfeita. Lucas, começando então para falar sobre o Max Verstappen, né? Ele que deu o que falar durante todo o ano, né? Começou mal, se envolveu em polêmicas, cometeu erros e tudo mais, mas depois terminou a temporada em alta, né? E nesses altos e baixos do Verstappen em 2018, o saldo da temporada para ele é positivo ou negativo ou neutro, né? Qual que é a análise que você faz? Bruno, eu acho que o saldo acaba sendo positivo, mas talvez por pouco, assim, né? É que ele termina o ano em alta, né? Então parece que o saldo poderia ser muito maior. Mas se a gente fizer uma análise fria do ano todo, né, da temporada toda, foi uma temporada que ele começou muito mal, né? E aí começou a brigar com a imprensa, começou a dar declarações polêmicas e tudo mais. Mas ele conseguiu se recuperar de alguma forma e teve seus momentos, teve vitória, se envolveu em nova polêmica no GP do Brasil, que eu até acho que na manobra Lecocon é bem dividida as opiniões, né? São bem divididas as opiniões. Eu sou do que acho que ele não teve culpa nenhuma, né? Mas eu entendo que muita gente tem uma visão diferente. Mas eu acho assim que para 2019 o Verstappen também tem que tentar fazer uma temporada um pouco mais consistente o ano todo, para, se ele quiser começar a se colocar como candidato a título, independente do que a Red Bull for fazer ou não, ela precisa de um piloto que seja confiável durante o ano todo. Eu acho que no final das contas assim, sim positivo pela forma como ele se recuperou, e pelos bons momentos que ele teve na segunda metade da temporada, mas tem aquele, né, sinalzinho amarelo de cuidado, não vá por esse caminho de querer ser um piloto desnecessariamente polêmico, né? Faz o que você sabe que é acelerar. Uma coisa que o próprio Verstappen falou, né, que foi um ponto importante para ele dar essa virada, foi que ele ajustou a mentalidade, né? Ele falou que ele não precisava ser o cara mais rápido que vai tentar tirar aquele limite do carro toda santa vez que ele vai para a pista, porque ele obviamente se coloca em um risco muito maior, né? Então, ele até citou que na época que ele estava no kart, ele tinha essa mentalidade, né? Que o pai dele sempre falava para ele que mesmo quando você acha que você não está sendo rápido o suficiente, você ainda está sendo rápido, né? Você não precisa estar no seu 100% a todo momento, mas saber dosar melhor o seu ritmo, né? Isso foi uma coisa que aconteceu em Mônaco, por exemplo, que ele sofreu um acidente totalmente desnecessário num treino livre, no final de um treino livre, em uma prova em que ele certamente tinha carro para ganhar a corrida,
Então são aprendizados, né, que o piloto vai tendo, vai fazendo ajustes ali com o decorrer da campanha. Então o Verstappen foi um cara que soube crescer. Fred, se você quiser acrescentar alguma coisa sobre o Verstappen, mas eu também te passo a bola para falar sobre o Daniel Ricciardo, ou Daniel Ricciardo, né? Como essa é uma plataforma de áudio, a gente fala de todas as formas, que foi também um cara que oscilou bastante em 2018, mas na contramão, né? O começo dele foi muito forte, ele ganhou 2 corridas ali nas primeiras 6 provas, né? Mas depois se envolveu em questão de mercado, né? Ele chamou a atenção por esses motivos de mercado, e o final da temporada dele foi um desastre pelas quebras. Então, os 2 pilotos da Red Bull, que análise que você faz? Bom, sobre o Verstappen, assina embaixo tudo que o Lucas falou, mas só um adendo. Naquele episódio de Interlagos, 2 questões que eu queria colocar na discussão. A primeira, por mais que o Verstappen pudesse ter se precavido contra o Ocon, um cara que ele já não se topava desde os tempos da Fórmula 3, 16º colocado não pode tirar o líder da corrida, né? E uma outra questão, o Verstappen, ele colocou a cabeça no lugar, mas continua rápido, enfim, não é todo o tempo ele sendo rápido o tempo todo. A abordagem de pilotagem dele não precisa mudar, mas ele também não precisa ficar que nem um louco em qualquer treino. E ainda mais em relação ao Brasil, tem uma última questão: se a gente fosse uma disputa do primeiro com o segundo colocado, provavelmente a gente ia estar falando, o Ocon jogou o Verstappen para fora. Sobre o Ricardo, está muito claro que ele saiu da Red Bull porque ele não queria ficar mais numa equipe em que o Max Verstappen claramente é a menina dos olhos do doutor Helmut Marko. Então ele achou, não, vou embora, vou procurar minha turma, vou procurar outra coisa para fazer. Não é que ele acha que a equipe vai favorecer o Verstappen o tempo todo, mas ele sentiu que a equipe dá mais atenção para ele, que a menina dos olhos é o Verstappen e não ele. Então o Ricardo foi para uma equipe de fábrica, uma equipe que já foi bicampeã do mundo, que tem recursos para tentar almejar algo melhor nos próximos anos, e ele procurou o seu rumo. Então, nada mais justo do que a pessoa, se não estiver confortável num lugar, procurar outra coisa para fazer. Por falar em conforto, né, com uma parceria, a própria Red Bull desfez a parceria com a Renault e passará a usar em 2019 o motor da Honda. Lucas, com base no que a Honda fez em 2018, né, com o seu trabalho com a Toro Rosso, o que dá para a gente projetar, né, dessa parceria Red Bull-Honda? Qual que é a sua expectativa para isso? Que dá para projetar que os dois vão ter muito trabalho para fazer, né? A Honda ainda não está, talvez, no nível que precisa para estar disputando, colocar um carro disputando o título ali, para estar empurrando nesse nível. A gente vê até que a temporada Toro Rosso não foi grandes coisas. A Red Bull esse ano voltou a mostrar que consegue fazer bons carros, quando em pistas mais de chassi ela volta a ter um destaque. Mas o problema aí realmente foi que a Red Bull foi daqueles divórcios que não terminou de maneira amigável, né, com a Renault, né? A Red Bull brigando com a Renault, desde que a Renault principalmente voltou como equipe oficial mesmo, assim, as coisas estavam cada vez mais desandando. O desempenho da Renault como motor dessa nova geração de turbos nunca agradou. O problema é que a Red Bull não tinha opção. Com certeza ela preferiria um motor Ferrari ou Mercedes, que não iriam dar para um rival tão forte seus equipamentos. Ela teve que partir então para uma decisão de ir para um motor Honda. E aí a gente pode até falar que a Honda está chegando no nível da Renault, está praticamente no mesmo nível, e a grande opção aí não seria, não é andar de lado, porque a Red Bull estaria se tornando a equipe oficial, né, da Honda. Então não vai ter que dividir atenções como acontece com a Renault, que tem seu próprio time e tem hoje uma McLaren, né? A opção da Red Bull foi essa, mas é uma opção, vamos dizer assim, é o que tinha para hoje, vamos dizer, né? 2019 a gente vai ter uma noção melhor do trabalho que a Honda vem fazendo mesmo, porque até 2017, né, quando ela estava com a McLaren, ela ficou muito exposta, né? A McLaren não evitou muito jogar a Honda na fogueira,
Depois a gente viu alguns desdobramentos, né, de que os problemas da McLaren são mais graves do que ela mesma pensava, a gente vai falar disso daqui a pouco. E 2018, né, 2018 nós tivemos boas corridas por parte da Toro Rosso, né, o Pierre Gasly chegou em 4º lugar no GP do Bahrein, um resultado mais forte que a Honda conquistou desde que ela voltou para a Fórmula 1 de 2015 para cá, mas tem o lance da confiabilidade, né? Em 2018, né, de 21 corridas, em 8 a Honda perdeu posição no grid, né, com o Gasly ou o Hartley, ou às vezes até com os dois. Né? Claro que 2018 ela mesma já falou que havia sido uma temporada de testes, né, para realmente preparar o terreno para uma parceria mais forte com a Red Bull no ano que vem, mas, né, aí sim, nessa plataforma que é de fato capaz de vencer corridas, né, uma equipe que venceu corridas regularmente, né, com certa frequência de 2016 para cá, aí sim nós vamos ter uma noção de como anda o desenvolvimento da Honda. Já que falamos da Renault, né, a Renault que foi a melhor equipe do restante da Fórmula 1, né, do pelotão intermediário, ela terminou em 4º lugar, nós tivemos uma disputa bastante acirrada, né, a Renault terminou à frente da Haas, a Haas que foi uma surpresa interessante por parte da temporada, né? Ela que teve uma parceria muito estreita com a Ferrari, como já vem acontecendo nos últimos anos. A Force India também, né? Passou por toda uma novela de troca de donos durante a temporada. Ela que perdeu todos os seus pontos nos construtores, teve de recomeçar do zero, e se isso não acontecesse, ela terminaria em 5º, né? Ela terminaria entre a Renault e a Haas. Né? Então, se a gente pegar todo esse pelotão intermediário, Fred, incluindo aí até a Sauber, que também teve uma campanha muito mais forte do que 2017, quais são os seus destaques positivos, né, desse pelotão intermediário? Qual das equipes desse pelotão intermediário fez o trabalho que mais te chamou a atenção? Olha, eu acho que de todas as equipes, sem dúvida, a que tem a plataforma mais sólida é a Haas. O fato do Romain Grosjean ter desperdiçado muitos pontos significa que a equipe poderia ter terminado tranquilamente na 4ª posição, até a frente da Renault. É porque o Grosjean, a primeira metade do campeonato dele não existiu. Mas é um carro que visivelmente foi veloz, inclusive na matéria que a gente soltou no Globoesporte.com sobre a velocidade dos carros em curva de alta, curva de média, curva de baixa, o carro da Haas se comportou muito bem várias vezes, sendo o 4º carro mais veloz. Então, a Haas realmente fez um excelente trabalho. Lógico que a gente não vai entrar no mérito daquela discussão se o quanto que a Haas está usando de material da Ferrari, enfim, isso é um outro papo, mas o fato é que a Haas foi um grande destaque. A Sauber foi muito bem também, só que acho que o Leclerc entregou ainda mais do que se esperava. Então, vamos ver sem o Leclerc o que a Sauber pode fazer. Lógico que tem o Kimi Raikkonen de volta, mas aquela coisa, agora tá tudo muito bonito, o Raikkonen voltando e tal. E aí, será que o Kimi vai se manter motivado correndo pela Sauber? Ele disse que sim, que o que importa para ele é correr. Mas e com o passar do campeonato? A gente vai ter que esperar. Eu também acho que a Haas foi o grande desempenho do ano ali nesse pelotão intermediário. E a disputa em geral foi bem bacana, né? De ver Haas, a Force India, como sempre, muito forte. Eu diria até que você somando os pontos que ela perdeu, né? Que a colocaria em 5º, mas coloca ainda nessa conta, né? Aqueles problemas todos que eles tiveram. Imagina os mecânicos, engenheiros ali com dúvidas de seus empregos e tudo ali no meio da temporada. Talvez até Force India seria a 4ª colocada de novo, né? Então acho que se a Force India manteve o seu ótimo nível dos últimos anos, são os 2 pontos positivos, eu diria, desse pelotão intermediário, além da evolução da Sauber, né, que ainda não chegou no nível desses outros times mais à frente ali, mas já mostrou uma evolução muito boa. Concordo com o Fred que muito embasado, né, muito em cima do rendimento do Leclerc, que claramente é desses pilotos que podem fazer algo interessante na Fórmula 1, mas o Ericsson também ali, apesar de ter marcado só 9 pontinhos, teve alguns desempenhos interessantes também, e talvez com um piloto melhor teria marcado ali mais pontos ali com o carro do Ericsson, né? Então acho que foi uma evolução interessante da Sauber também. E, né, se a gente for pegar, então, os pontos negativos do pelotão intermediário, é inevitável falar de McLaren e Williams, né, as duas das equipes mais vencedoras da história da Fórmula 1 tiveram um ano para esquecer, sendo que em várias provas
nós víamos as duas equipes ali no fundão, né? Williams e McLaren frequentemente longe da zona de pontuação, eliminadas ainda no Q1. Foi um ano terrível para as duas, cada uma com a sua própria realidade. Então, Lucas, começando com você, então. Que análise que você faz dessas duas equipes, né? O que você acha que explica a dificuldade de cada uma em 2018? A McLaren acabou marcando aí o dobro de pontos do que marcou em 2017. Teve uma evolução, mas nem perto do que se esperava, né? A gente tinha expectativa para um time igual a McLaren, pensando que ela competiu com o mesmo motor que tem a Red Bull, e eles jogavam muito na conta, né, do motor Honda, né? E a comparação é que a McLaren tem 62 pontos e a Red Bull 419, né? Então, assim, muito longe ainda do que um time como a McLaren deveria fazer. A Williams é totalmente perdida tecnicamente, com uma dupla de pilotos também que não era das melhores, mas que também até fica difícil fazer uma análise mais profunda do que eles realmente fizeram ou deixaram de fazer por conta dos problemas no carro, né? As informações são que o carro era realmente problemático, né? Com certeza, os 2 pontos negativos que doem, até por serem equipes muito grandes na história da Fórmula 1. Olha, no caso da Williams, primeiro que faltou piloto, né? O Lance Stroll, apesar de ter seus raros momentos, eu acho que não é um piloto no nível de uma equipe tradicional como a Williams, vencedora como a Williams, enfim, já começa por aí. E o Sirotkin também é um piloto que ingressou na Fórmula 1 muito mais baseado no patrocínio que levou do que propriamente pelos resultados, né? E, obviamente, o modelo FW41 é um desastre completo, né? Absoluto. Infelizmente, a Williams se perdeu nessa temporada. O primeiro carro sob coordenação do Paddy Lowe não funcionou. Vamos ver se eles conseguem melhorar significativamente, até porque piorar, acho que não vai piorar, não. E a McLaren pecou também por problemas no seu projeto, né? Apesar do motor Renault ser criticado pela Red Bull bastante, assim, a McLaren conseguiu evoluir no campeonato desse ano em relação ao ano anterior, mesmo com o Stoffel Vandoorne não fazendo uma boa campanha, mas o problema é que as evoluções que a McLaren levou ao longo da temporada não funcionaram. É isso aí. E sobre a McLaren, só um comentário a mais, porque a gente falou tanto de McLaren, fala tanto de equipes e tudo mais, mas até o Alonso passa um pouco despercebido, né? O Alonso fez boas corridas, ele começou o campeonato muito bem, né? Conseguiu um 5º lugar em Melbourne, que foi o melhor resultado dele no ano, né? Que acabou por ser. Só que em muitos momentos, né, como a gente viu que a McLaren se deparou com esse choque de realidade, né? Ela achava que simplesmente a troca de motor seria a solução de todos os seus problemas. Ela viu que não era bem assim, né? Que o buraco era muito mais embaixo, então a situação ficou bem esquisita para o Alonso, né? O Alonso foi um cara que passou batido em muitos fins de semana, um cara que foi pouco se falado nele, né? Ele que teve desempenhos pessoais muito bons, né? Conseguiu terminar o ano com 21-0 contra o Vandoorne em disputas de classificação, mas é um cara que estava lá passando batido, né? Então, exatamente por esse tipo de situação, né? Não tem uma solução mágica para a McLaren de um ano para o outro. O Alonso deu o pé da Fórmula 1, né? E a gente vê tanto o McLaren como o Williams são duas equipes que trocam suas duplas completamente para 2019. Então eu queria falar sobre isso, então, né? Essa questão de bastidores, né? Muita movimentação de mercado, muitos pilotos saindo de equipes, muitos pilotos saindo da Fórmula 1, outros pilotos chegando, então nós tivemos um ano bastante movimentado. Fred, nas mudanças de mercado que já se desenham para 2019, né? O Leclerc na Ferrari, que é uma história interessante, como a gente já mencionou, o Gasly chegando à Red Bull no lugar do Ricciardo, o Ricciardo indo para a Renault, nós temos o Raikkonen voltando para a Sauber, enfim, tem muita mudança de mercado. Qual vai ser as histórias que você mais vai prestar atenção, que você vai estar mais curioso para ver em 2019? Olha, 2 histórias, basicamente. A primeira, na verdade 3. A primeira, sem dúvida, é o Leclerc na Ferrari. Eu vejo que ele tem todo o potencial do mundo para pelo menos incomodar o Vettel, quem sabe até superá-lo em algumas ocasiões. O segundo é o Daniel Ricciardo na Renault, mas vai depender muito do que a Renault fizer, se ela vai conseguir evoluir. E a terceira é a volta do Robert Kubica à Fórmula 1. Sinceramente, lógico que é uma vitória pessoal dele, uma história impressionante, ele tem todos os méritos do mundo
em ter mantido o sonho dele de voltar à Fórmula 1, mas eu prefiro esperar o que ele vai fazer, né, na pista. É lógico que ele, nessa condição dele, conseguir pilotar um carro de Fórmula 1 e minimamente competitivo como ele se mostrou, é um espetáculo. Agora, eu não consigo ainda ver como que ele vai conseguir pilotar um carro de Fórmula 1 num Grande Prêmio de Mônaco, num Grande Prêmio de Singapura, num Grande Prêmio da Hungria, que são muito exigentes assim. Uma coisa é você pilotar num teste, como ele fez na Hungria ainda em 2017, pilotar 70 voltas, mas durante o dia, parando para almoçar, etc e tal. A outra é com 19 carros na pista, com adrenalina a mil, tendo que disputar posição. Então, louvável, fiquei muito feliz com a notícia do retorno do Kubica, mas tomara que ele me desminta e faça um grande campeonato, consiga mostrar que ele realmente tinha capacidade para voltar, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Acho que o Kubica Kubica, né, como o pessoal prefere, realmente acho que você usou a melhor expressão e que está sendo até bastante usada, que é a história do conto de fadas, né? E acho que a gente ainda vai falar muito dele até o começo da temporada, ver o que por enquanto é aquele momento ainda de todo mundo maravilhado com a recuperação dele e tudo. Aí na pré-temporada vamos começar com as questões sobre o que ele pode fazer. E quando começar a temporada mesmo, 2019, que a gente vamos começar as críticas ou elogios, dependendo dos resultados. Acho que não tem como escapar muito disso. Concordo com o Fred, eu ainda tenho sérias dúvidas, mas não deixa de ser uma história bem interessante, não só para a Fórmula atual, como de toda a história da Fórmula 1, né? O mercado de pilotos como geral, em 2018, visando 2019, acho que foi um dos mais malucos dos últimos anos, né? Só 2 equipes mantiveram os 2 pilotos. Então, acho que foi até, em alguns momentos, difícil de acompanhar. Mas eu acho que tem algumas histórias bem malucas. Acho que, por exemplo, acho que o Charles Leclerc na Ferrari vai ser bem interessante de acompanhar, como o Fred falou. Essa do Ricciardo ir para a Renault também acho que uma trajetória bem interessante que nós vamos ter que acompanhar. Acho que vai ser, os resultados vão fazer os questionamentos acontecerem em relação ao Ricciardo, não necessariamente só o que ele fizer, mas sobre a decisão dele, né? E acho que, como você falou, Bruno, ficou muito em segundo plano pela falta de resultados e de aparições em momentos importantes, mas uma despedida melancólica do Alonso, né? Foi até bonita a cena ali em Abu Dhabi, os zerinhos ali com o Hamilton e o Vettel e tudo mais, mas muito melancólico, né? Andando aí 3, 4 temporadas totalmente por baixo, uma relevância em termos de resultados quase nula, né, para a Fórmula 1. Nós temos que convir que acho que o Alonso hoje, a gente fala dele na Fórmula 1 por conta de áudios engraçados no rádio, declarações atravessadas nas entrevistas e um outro desempenho, mas muito pouco, né, para um piloto do nível do Alonso. Não estou falando que isso é culpa dele, com certeza ele não teve o carro que o talento dele merece para estar disputando grandes coisas na Fórmula 1, mas, por outro lado, ele, aos poucos, nesses anos aí de Fórmula 1, ele foi cavando a sua própria cova, né? Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim da segunda edição do podcast do Projeto Motor. Eu espero que você tenha gostado. Fred, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, né? Um grande prazer receber você aqui hoje. Deixa aí seu recado para a galera que está ouvindo e também divulga aí seu blog, enfim, como que o pessoal pode acompanhar seu trabalho aí. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer participar do podcast do Projeto Motor. Material sempre muito bacana na internet para a gente ler. Para gente que gosta de se aprofundar nos outros itens da Fórmula 1. E convido vocês internautas a acessarem aí o F1 Memória. Nesse momento ele está de férias, né? Que eu estou nos meus últimos dias antes de tirar férias, mas em janeiro
no fim de janeiro eu volto, sempre com histórias bacanas aí da Fórmula 1, com bastidores, com histórias, enfim. Convido vocês a acessarem, que continuaremos aí durante toda a temporada de 2019 atualizando o blog praticamente todos os dias, e é um trabalho muito legal de fazer. E também chamar vocês a assistirem ao Túnel do Tempo no Sport TV, né? Daqui até o início do campeonato de 2019, todos os domingos vai ter uma corrida antiga com narração original para vocês verem aí, e para matar a saudade dos grandes tempos da Fórmula 1. É isso aí. Lucas, valeu mais uma vez pela parceria. Até a próxima. Valeu, Bruno. Valeu, galera que acompanha essa nova ferramenta que a gente tem implantado aqui no Projeto Motor, do podcast. E sempre lembrando, né, para não deixarem também de entrarem no projetomotor.com.br, no nosso canal no YouTube e nos acompanhar nas redes sociais para acompanhar todo o material que a gente produz, que é para você que gosta de automobilismo, Fórmula 1, mas corridas em geral. Pessoal, qualquer sugestão, crítica, comentários, você sabe como falar com a gente em todos os nossos canais, né? No projetomotor.com.br, no nosso YouTube, no youtube.com/projetomotor, no Twitter e no Instagram, no @projetomotor, né? Tudo junto, sem espaço, só Projeto Motor, e no facebook.com/Projeto Motor. A gente volta em breve com a edição de número 3 do nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.